Então, olá a todos. Acho que é fundamental a gente entender os desafios da tecnologia quando eles invadem o ambiente público. Na realidade, todas as vezes com que a gente se depara com uma inovação tecnológica aplicada ao dia a dia, à rotina das pessoas, a primeira coisa que a gente se pergunta é: a lei permitiu? Você pode fazer isso? A gente viveu períodos assim há alguns anos atrás, quando a atividade de transporte por aplicativo pousou no Brasil. No mundo já existia, mas aqui era novo. E a primeira pergunta que todo mundo se faz é: isso é legal? Antes de perguntar se isso é bom, se isso faz bem para a nossa sociedade, se emprega mais, se gera mais riqueza, a gente pergunta se é legal. E aí tem um pressuposto básico: só deve ir para a lei aquilo que faz bem para a nossa sociedade. Então, a inovação carrega algo que é absolutamente fundamental para os tempos de modernidade, para a era do conhecimento, que ela antecipa movimentos que a sociedade ainda não trouxe, nem para ela, muito menos para o setor público. Então, um grande aprendizado que eu queria dividir com vocês é essa questão de como a gente faz com que o setor público seja menos aquele que vai dizer o que é legal e o que não é legal, mas é aquele que vai regular uma atividade econômica, ou uma atividade social, ou uma nova atividade que até então não tinha sido oferecida para a sociedade. E muitas vezes a sociedade é muito mais rápida do que o próprio poder público. A gente está diante de alguns desafios destes modelos de regulação, que é muitas vezes a gente permitir agora até a autorregulação. É nem precisar da autoridade pública dizendo como pode ou onde pode, é o próprio setor dialogando com a sociedade, dizendo como isso vai servir, como proteger. E aí volto àquele momento anterior, quando eu falava para vocês da questão de quando o Uber, ali entre 2013 e 2014, não tem 10 anos, chegou no Brasil. O grande desafio ali é: mas isso é legal ou não é legal? Pode ou não pode? A primeira pesquisa que foi feita pelo Datafolha apontava que mais de 90% da população gostava. Como que um parlamentar ou um prefeito pode ir lá e falar o seguinte: você gosta, não vou fazer? Está empregando 100, 150, 200 mil pessoas, uma nova atividade econômica começa a ser vigorosa, mas não pode. É mais ou menos um pouco daquilo que também foi as tentativas de ajuste da atividade de delivery. Imagina no período da pandemia que a gente viveu, se a gente não tivesse um conjunto de entregas de alimentação em casa. A gente sobreviveria a ela? Então, a questão aqui é muito mais da forma que a gente deve construir estas novas relações. E como isso dá proteção a quem presta o serviço, parceiro das plataformas de tecnologia, e o cidadão receptor desse serviço. Acho que essa é a questão mais importante para a gente entender. É como a gente gera relações de segurança, como a gente pactua socialmente para que a gente não desabasteça algo que foi uma construção de muito tempo, que foi consolidar as leis trabalhistas. Portanto, como que a gente consegue, num outro modelo, respeitar relações que são importantes para o resto da vida daquele que se oferece para alguma atividade dentro de um novo modelo? E aí é muito importante que o diálogo floresça e não só aquela pergunta histórica: mas é legal? Alguém te autorizou? Isso pode ser feito? Então, eu queria trazer, nesse momento, esse bom debate e a reflexão de quais os modelos de regulação que o setor público tem que se preparar e como o setor público deve organizar as suas rotinas para, ao receber uma inovação que chega, sabe reagir positivamente a ela, ao invés de você proibir. Eu lembro de uma passagem na cidade de São Paulo, muito interessante. Eu era vereador e chegaram os patinetes. E do dia para a noite, 200, 500, 1.000, 4.000, 5.000. Numa outra ocasião, as bicicletas de locação. Primeiro, um sistema super estruturado, trazido pelo patrocinador Itaú,
No segundo, um que não tinha nem mais as baias onde você colocava a bicicleta, ela podia ficar solta. Um conflito. Oh, mas as bicicletas estão no canteiro. Oh, as bicicletas podem estar estacionadas na calçada. Os patinetes, a mesma coisa. Como eles tinham uma certa tecnologia, eles podiam estar espalhados em todos os lugares. O celular ia lá, destravava, você utilizava. Ah, mas ele ocupa um espaço público. Eu tive um debate com o secretário que foi muito interessante. Eu falava para ele: se a gente não consegue recolher nem o sofá, nem o entulho que fica na calçada, um dispositivo que serve para as pessoas se deslocarem pela cidade, eu vou tratar da mesma forma que eu estou tratando o entulho, e num certo momento isso aconteceu. Quase 1.000 patinetes foram jogados em cima de caminhões e recolhidos a partir de uma legislação que recolhia lixo na cidade. Para a gente ver o quanto este modelo de como o setor público tem que recepcionar as inovações que são investimentos nas nossas cidades. Ninguém coloca um patinete na rua, uma bicicleta na rua, um sistema de transporte de pessoas, seja por carro, seja por motocicleta, entregas, que não se faça um investimento naquela cidade. A questão é como a gente trabalha com que esses investimentos não gerem novos custos públicos. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem o sistema de transporte individual de passageiros por moto, se ele não está bem estruturado de forma a proteger tanto o motorista que conduz a moto, como o passageiro que vai ser transportado, a gente pode o quê? Multiplicar por 5 ou 6 o custo de saúde pública por conta de acidentes com aqueles que estão sendo transportados e o próprio condutor. Então, sem dúvida nenhuma, temos que preparar a sociedade para uma mudança como essa, para um sistema como esse. Preparar o viário, preparar as áreas e zonas de embarque e desembarque, reduzir a velocidade onde você tem uma circulação mais efetiva desse. E, portanto, você tem uma regulação para ser muito responsável com a vida. As outras questões são muito mais fáceis. Protegeu a vida, organizou sistemicamente, está regulado. Então, a experiência que eu queria trazer e compartilhar com vocês é estes modelos mais suaves de regulação, que muitas vezes prescindem de leis, não precisa de lei, é o prefeito, no seu poder discricionário, a sua equipe de secretários, a partir das portarias, os superintendentes das áreas de desenvolvimento que vão lá dizer como é essa fórmula. A construção, muitas vezes, de ombudsman, que é a sociedade que coloca, ele não é nem público, nem daquelas empresas daquele hipotético setor, que vai observar se todas aquelas regras que foram pactuadas estão sendo cumpridas, e aí ele vai dizer, ó, aquele não está cumprindo, aquele não está cumprindo. Portanto, modelos de autorregulação. Então, parte da resistência que eu estou trazendo aqui para vocês é chegado o momento da gente construir novas relações para regulações da tecnologia aplicada ao desenvolvimento de cidades. Isso pode trazer muitos investimentos, pode apresentar muitas soluções que até esse momento não chegaram, e muito mais do que isso, pode gerar um ambiente de cidades de fato inteligentes pelas soluções apresentadas. E não é a tecnologia pela tecnologia, é o que a tecnologia está utilizando para melhorar a cidade. Isso vai invadir muito as áreas de saneamento, vai invadir muito as áreas de drenagem, pode ser aplicado a áreas do transporte público coletivo. Cito aqui, transporte público coletivo por demanda. A gente não tem questionado tanto a ausência de controle nas gratuidades. Muitas vezes a gente olha o setor público gastando muito com as empresas de transporte público coletivo, aqueles grandes consórcios contratados pela municipalidade. Essa questão de controlar, ela é fundamental. Então, toda regulação exige um controle muito eficiente. A tecnologia permite, muitas vezes, a partir da informação rotineira, gerar esse controle. Portanto, regulação e controle caminham paralelamente. Isso acaba por oferecer à sociedade mais informação do que ela teve no momento anterior. Aí ela confia mais naquilo que é apresentado do que o modelo anterior, que era só por regra, o que pode e o que não pode. E muitas vezes só por poder, porque a lei deu, não dá nenhum controle para a sociedade. Muitas vezes é o contrário. Você não sabe porque foi dado àquele motorista a possibilidade de ter o táxi. Quem deu, como deu, se merecia ter, se disputou com alguém. Então, essas me parece que são questões fundamentais para o futuro da aplicação da tecnologia ao desenvolvimento de cidades. Isso, desde coisas que são absolutamente importantes, desenho urbano e desenvolvimento da cidade a partir daquilo que se edifica e aquilo que preenche na cidade.
A gente tem lá os coeficientes de aproveitamento na cidade, não tem? A gente nunca calculou quanto pode se construir em cada canto da cidade para ela ter um certo equilíbrio. Num certo momento, a gente vai começar a calcular isso. E a gente vai começar a dizer o quanto é suportável viver em cada bacia. Bacia de circulação. Então, a cidade se divide em algumas bacias de circulação e ali você vai ter uma capacidade máxima de adensamento populacional. E aí você sabe exatamente o consumo daquelas pessoas. Imagine quando você tiver um modelo de regulação como essa, que não precisa tantas leis serem interpretadas por especialistas para dizer o que pode construir, como pode construir, o que pode preencher. Imagine uma regulação mais suave disso, que você sabe exatamente o quanto que aquela região pode ter de edificação e quanto ela pode ter de mais população. Você gerou mais negócios para a cidade. E tudo isso a partir de algo que é basilar, informação associada à tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, poder participar um pouco com vocês aqui desse momento é aquilo que a gente diz, onde está a ponta da inovação hoje, onde estão aquelas smart cities, né? As cidades inteligentes. As cidades inteligentes estão onde o modelo público de regulação chamou a sociedade a participar para pactuar. E acho que isso talvez seja o principal fundamento para o nosso futuro. Preparar a sociedade, aí, inclusive os colaboradores públicos, que assumirão este papel protagonista de como dialogar com aqueles que oferecem tecnologia e aplicam à cidade. E, muitas vezes, a regra é simples, é de autorizar a realização. Então, quero aqui deixar essa mensagem, uma mensagem de ousadia aos gestores públicos, uma mensagem de entusiasmo aos investidores e às grandes e pequenas empresas, mas essencialmente às grandes ideias, as ideias transformadoras de cidade. Então, vivemos numa era das informações, na era das informações e do conhecimento, e quanto mais a gente aplicar isso à cidade, com regulação competente, aproveitando muito do que o setor privado tem para oferecer para essas cidades, mostrando que o ambiente de investimento ali é sólido e as pessoas não vão perder ao investir naquela cidade. Eu acho que talvez aí seja o caminho do sucesso para cidades que têm na regulação suave, no diálogo permanente, em modelos de autorregulação, a fórmula para a gente sair daquele processo mais anacrônico, triste, de a lei permite? Pode, não pode? Não. Vamos buscar modelos de regulação com muito mais competência, com muito mais diálogo e com menos burocracia. Eu acho que aí a gente tem um momento muito precioso em que o setor público passa a mostrar a atratividade para que diversas empresas, diversas startups observem aquele município como um ambiente de investimento. É assim que eu quero estar com vocês e ficar à disposição. Deixo todos os meus contatos aqui no final desse bate-papo, se a gente pode dizer, para que a gente possa ter a relação permanente e construindo a partir de relações reais e de contato permanente. Forte abraço.